Beleza, galera. Eu vou mudar um pouco a temática agora. Eu acho que as perguntas e respostas foram muito interessantes. Mas a gente tem um tema na sua campanha, Pedro, que tem, como se diz no linguajar da web, viralizou, né? Que é o Detran. A produção também fez um vídeo sobre o Detran e tal, e a gente gostaria de dar uma olhada nisso para depois comentar. Que toda hora tá aqui encarando fila, dia sim, dia não, praticamente. Eu acho que isso poderia mudar um pouco, acabar com essa questão da vistoria, entendeu? Para facilitar. Exigência para um, tem exigência para outro, entendeu? Que nem o meu caso. Eu acho muita sacanagem o que eles fazem. Ineficiência, corrupção, as pessoas extremamente irritadas com esse processo. Vou passar a palavra para o Luiz Moreira, da Juventude Socialista. Desculpa, por favor. Que isso, obrigado. Boa noite, Pedro. Me chamo Luiz Moreira, hoje presido estadualmente a JS, a Juventude Socialista do PDT. Sou também estudante de publicidade. Isso, na minha faculdade, é um tema que corre toda a faculdade, que já debate esse tema que tu levantou, que é a vistoria do Detran, que hoje é muito mal utilizada pelo Detran, quase um elefante branco nas estradas que a gente vê por aí. E a gente queria saber como que isso vai funcionar, como você pretende acabar com as vistorias anuais? Olha, Luiz, esse é um dos maiores absurdos que eu vejo hoje no setor público do Estado do Rio de Janeiro. É uma burocracia excessiva e desnecessária, é um antro de corrupção, não generalizando, mas na prática eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguém ou já sofreu um processo de extorsão dentro de um posto de vistoria do Detran e, principalmente, é um gasto extremamente desnecessário. A gente gasta mais de 200 milhões de reais por ano para manter posto de vistoria do Detran. E eu vou dar um exemplo, que é o que acontece nos estados vizinhos, não precisa inventar roda. Você vai fazer o emplacamento na própria concessionária, por exemplo, e o teu documento anual, você vai pagar por ele e vai receber na sua casa pelos Correios. É simples assim. O que a gente precisa fazer é potencializar a Operação Lei Seca, por exemplo, para ser um instrumento de continuar a fiscalização em relação à questão das seguranças mínimas que o veículo precisa ter e também a aferição de gases, que é importante para o meio ambiente. Então, a gente precisa ampliar a Operação Lei Seca, que dá totalmente conta de poder fazer essa fiscalização e, o mais importante, com 200 milhões de reais que a gente vai economizar acabando com as vistorias do Detran, nós vamos ter a oportunidade de implementar em 500 escolas existentes o contraturno para fazer com que essa escola volte a se tornar em tempo integral, que é a política de Brizola, que eu pretendo me eleger governador para poder estar aqui representando o Brizola e devolvendo ao Estado do Rio de Janeiro essa política de educação que nunca deveria ter sido interrompida. Beleza. A Carol, inclusive, também tinha... a pergunta, a gente tinha conversado antes do começo do programa, e a Carol tinha falado sobre essa questão, sobre como investir. Carol, por favor, também da Juventude Socialista, como investir esse dinheiro, né? Oi, Pedro, eu sou Caroline, sou diretora adjunta de Mulheres para a JS e sou estudante de arquitetura. Bom, você meio que respondeu a pergunta, que seria quais seriam as possibilidades de investimento com esse dinheiro, mas pegando um pouco carona no segmento anterior, eu gostaria de perguntar sobre a questão do desemprego entre os jovens. Porque o desemprego no Rio de Janeiro hoje é o mais alto do Sudeste, acho que é em torno de 15%, mas entre a população jovem é muito mais alto. Tem municípios aqui no Rio de Janeiro onde mais de 1/3 dos desempregados são jovens, como São Gonçalo, que você mencionou, Niterói. Então, como que a gente insere esse jovem no mercado de trabalho, que é uma coisa importantíssima, porque quanto mais tempo ele fica fora do mercado de trabalho, menos chances ele tem de ter uma carreira, de construir um futuro. E nós sabemos que isso é um caminho para a criminalidade, que é muito forte no nosso estado. E nós sabemos que o Ciro Gomes ele tem uma proposta
no programa dele de educação profissionalizante em tempo integral com Remunerada. Estágio remunerado pelo governo. Então, se você concorda com essa proposta dele, quais são as áreas que você acha que nós poderíamos focar? E, bom, eu não sei o que tem a ver com o Detran, mas certamente seria um uso muito melhor desse dinheiro, esses 200 milhões, eu acho que você mencionou, e para a população ter noção do desperdício, né, que nós estamos criando cabide de emprego, enquanto que nós poderíamos estar criando formação, né, de mão de obra qualificada para ter emprego. É verdade, só tentando complementar um pouco essa questão da educação, obviamente a gente não vai apenas investir em educação com os 200 milhões de reais do Detran. Vamos valorizar os nossos servidores, vamos treinar, vamos capacitar, rever toda a questão da grade curricular, acabar com essa política da decoreba, como o Ciro mesmo fala, enfim. Eu não tenho vergonha nenhuma, muito pelo contrário, me orgulho muito de ser candidato do PDT, de estar aqui representando o Ciro Gomes no Rio de Janeiro, de poder trocar essas informações, copiar o que deu certo, principalmente nesse programa educacional do Ceará. Das 100 melhores escolas do Brasil, 82 estão no estado de Ceará, então é uma política que precisa ser copiada, né? A gente vai ampliar, por exemplo, a questão da reforma das escolas. As nossas escolas hoje estão caindo aos pedaços, os professores não têm condições de trabalho, muito menos os alunos de estudarem. Você não tem um ar-condicionado que funcione, você tem até escola que tem o ar-condicionado, mas esse ar-condicionado não consegue funcionar pelas condições elétricas de infraestrutura da escola, que não dá a possibilidade de ligar o ar-condicionado. Pra você ter uma ideia, nós gastamos mais de 80 milhões de reais com aluguel de imóveis. São totalmente desnecessários. Eu dou o exemplo, mais uma vez, não é perseguição com o Detran, não. Mas o exemplo do prédio do Detran ali na Presidente Vargas, aquele prédio custa mais de 30 milhões de reais por ano de aluguel e condomínio. Se você andar mais 300 metros na frente, você vai ter ali o prédio da Central do Brasil, que está totalmente ocioso, poderia receber esses serviços do Detran da noite para o dia, a custo zero, por ser um prédio próprio do Estado. Então, iguais a esse, a gente tem outros diversos exemplos de prédios alugados. Prédio da Secretaria de Obras, custa 3 milhões e meio, Cultura, 4 milhões, o Detro, 4 milhões e meio, enfim, se eu ficar dando exemplos aqui, a gente vai ficar a noite inteira. Mas com esses 80 milhões, nós implementaremos um programa de reforma nas escolas para que a gente possa voltar a dar condições de trabalho dignas para os profissionais e melhor condições para os alunos estudarem também. E a gente precisa avançar justamente na questão dos jovens, que é a nossa maior preocupação, nesse projeto que eu ia citar, mas você já se adiantou, que é a cópia do que já existe, muito bem, diga-se de passagem, no Ceará, onde a gente ajuda as empresas a contratarem, né, darem um estágio remunerado para jovens, não só para a experiência profissional, mas principalmente para ocupar a cabeça dessa garotada e dar a eles a oportunidade de não irem para o crime organizado.